Olá, gente, como estão? Hoje eu vim trazer para vocês um assunto super importante que muitas pessoas perguntam, né? Tem dúvida com quanto se pode viver em dinheiro aqui no Paraguai. E hoje eu vou trazer esse assunto para vocês, tá bem? Vamos com a gente. Antes de tudo, quero que saiba que o custo de vida depende de cada cidade que você vai viver aqui no Paraguai. Aqui mesmo no Departamento Central, tem algumas cidades que o preço é bem assim parecido com a capital, é um pouco mais barato. E essas cidades são como Fernando de la Mora, Vila Elisa, Nambu, São Lourenço, Mariano Roque Alonso. São cidades que o preço é um pouco inferior à capital. Mas se você também quer viver na capital, o custo de vida é um pouco mais alto, mas depende do seu salário. Mas eu indico, é melhor você viver nessas cidades que eu falei para vocês. É muito mais barato o aluguel, o supermercado e é bem pertinho da capital. Uma das cidades que eu falei para você é Mariano Roque Alonso. É uma cidade não tão longe aqui da capital e eu estou dando essas dicas para vocês porque vem muitos brasileiros viver nessa cidade. Por quê? Nessa cidade tem uma faculdade que é a Faculdade de Medicina e é uma faculdade muito barata. E aí, nesse lugar, gente, nessa cidade, tem muitos brasileiros que vêm estudar aí, porque a medicina super, super barata, não se compara a do Brasil. Por isso que eu falo para você, falo com propriedade, porque já faz assim mais de 8 anos que eu vivo aqui no Paraguai. Eu agora, desde que eu vim do Brasil, eu vivo em Assunção, porque foi uma cidade que eu comecei, que eu cheguei e me apaixonei e fiquei. E outra coisa, eu só moro aqui em Assunção porque quando eu cheguei, meu esposo já tinha uma estabilidade aqui, né, na cidade, né, na capital. Então, eu não tinha como me mudar para outra cidade porque ele já tinha essa estabilidade. Mas para quem está se preparando para vir morar aqui no Paraguai, não conhece de nada, né? É bom pesquisar. E a dica que eu dou foram essas cidades que eu falei no começo do vídeo. Gente, eu passei para vocês nome de algumas cidades do Departamento Central e a capital. Mas não é necessário vir do Brasil ou de qualquer parte do mundo vir para essas cidades que eu falei para vocês. Aqui no Paraguai tem outros departamentos, que significa departamento, outros estados e outras cidades, muito mais barato, mais longe, né, da capital, que seria Encarnación, Concepción, Caguaçu, Vila Rica, também tem uma cidade que é super popular, que é Ciudad del Este. Eu acho que a maioria dos brasileiros conhece, porque aí onde vende muitas coisas baratas, traz muita importação de China, e muitos brasileiros compram aí para levar para o Brasil para revender outra vez. Parece mais também a capital, né? A capital é bem agitada, mas também a cidade de Ciudad del Este é uma cidade muito, muito agitada e tem muitos brasileiros aí. Inclusive, para quem vier aqui para a cidade de Ciudad del Este, aí também tem faculdade de medicina, tem de tudo, gente. Tem shopping, tem de tudo, tem lugar para passear. E justo é perto da fronteira, né, do Brasil, que é Foz do Iguaçu. Vai estar bem pertinho aí do Brasil, cruzando a fronteira. E a vida aí também é barata também. Supermercado, farmácia, o que seja. Tem hospital, tem tudo, né, para poder você usar. Falando um pouco, né, sobre trabalho, né, sobre viver aqui no Paraguai, é, eu acho que aqui é um país muito fácil de conseguir trabalho. Mesmo que você fale português, as pessoas vão contratar você. Dá para se entender um pouco. Mas também é importante a gente saber um pouco de espanhol, porque senão vamos ficar perdidos, né? Vocês vão estar perdidos se chegar aqui. Mas com o tempo vai aprendendo o idioma e vai conseguir entender as pessoas. Como eu falei para vocês, é um país que tem muitas oportunidades de trabalho. Para quem chegar aqui no Paraguai e ainda não tem a documentação, pode estar trabalhando de algumas coisas, né, como entregador, né, de comida. Tem alguns restaurantes aqui que não é tão formal, né, pela lei. Contrata também estrangeiro que não tem documentação ainda. Você também pode estar vendendo, se você tem conhecimento com alguma coisa, você pode estar vendendo suas coisas na rua. Aqui vejo que não tem essa coisa como é no Brasil, né?
tão rígido, né? Você pode estar vendendo algumas coisas, comida na rua, coisas assim. Até, gente, se você quiser vender na sua casa gelo, vai vender, porque aqui no Paraguai se utiliza muito gelo, usa muito, porque aqui tem uma bebida típica que é tereré, né? E então as pessoas tomam muito tereré e esse tereré é bem gelado. Você pode estar vendendo gelo a R$ 1 e aí já vai estar ganhando dinheiro na sua casa por enquanto que sua documentação está sendo feita, né? Está sendo já processada. Eu mesmo, gente, quando cheguei aqui no Paraguai, eu não sabia falar nada em espanhol, tá bem, gente? Lembrando que aqui no Paraguai se fala dois idiomas, que é espanhol e guarani. É uma língua que eles também falam aqui. É muito difícil, mas com o tempo vocês vão aprendendo. E como eu disse para vocês, eu não falava nada. Então, por enquanto que minha documentação ela estava sendo feita, né? Eu já trouxe todas as coisas. Isso é um assunto para falar em outro vídeo, claro, porque é algo mais detalhado, né? Que documentação precisa para fazer a identidade. Mas, enfim, por enquanto que estava fazendo minha documentação, o que eu fiz? Eu fui buscar trabalho também, né, gente? E meu primeiro trabalho aqui no Paraguai foi cuidar de uma menina. E justo a mãe dessa menina era estrangeira, era uma francesa. E ela me perguntou, será que eu poderia cuidar da minha filha por tantas horas? E eu comecei a cuidar dela, né? E foi o meu primeiro trabalho aqui no Paraguai e ela não me perguntou de documentação nenhuma, apenas eu conheci ela em um lugar, né, que eu faço parte de uma igreja e ela faz parte dessa igreja, essa senhora, e ela necessitava muito de ajuda, né, para que por certas horas, porque ela estava estudando, e eu fui e comecei. E depois, com o tempo, fui conseguindo outro trabalho. E assim, fui conseguir minha documentação e eu fui trabalhar em lugares mais sérios, porque eu não podia estar em um país ilegalmente, né? Eu vim para poder estar legalmente. Então, eles te dão 3 meses para poder você fazer toda a documentação. Mas o meu caso foi diferente, porque eu vim aqui para viver no Paraguai, né? Eu casei com o Paraguai, como vocês já sabem, por isso que o nome do nosso canal é Brasiguaios pelo Mundo, porque eu, como brasileira, sou casada com um paraguaio. Então, tudo isso aconteceu, todo esse processo, né? Mas se vocês vierem, tem que estar bem preparado psicologicamente, porque não é fácil viver em outro país. Eu, como estou vivendo aqui um bom tempo, há quase 10 anos, não foi fácil sair do meu país para vir viver aqui no Paraguai. Não é tão diferente, né, do Brasil, mas a gente sente. Tem coisas que são diferentes. A comida, a cultura, sim muda um pouco. Mas eu tive que estar preparada mentalmente. Então, se vocês vierem aqui no Paraguai, tem que estar bem psicologicamente, bem preparado para não ter problemas futuramente. Se você está legalmente no país e tem toda a sua documentação, melhor ainda, gente. Você vai conseguir um bom emprego e bem remunerado, né? É isso que queremos quando vamos para outro país. E foi isso que eu fiz, né? Eu fiz minha documentação e procurei lugares sérios para poder trabalhar e ter meus benefícios também, né? E se você é formada em alguma área aí no Brasil, chegando aqui no Paraguai, tem um lugar que pode regularizar essa documentação da sua faculdade e você exercer sua profissão aqui mesmo no país, no Paraguai. Então, eu vou dar uma dica para vocês, né, de quanto é o salário mínimo aqui no Paraguai. E aqui no Paraguai, o salário mínimo é de R$ 2.300. Como eu falei para você, pode mudar de acordo com sua profissão. Se você tem uma profissão, se você é um médico, se você é um advogado, se você é uma professora, esse salário vai ser bem mais alto. Com esse salário de R$ 2.300, o que se pode fazer com esse salário aqui no Paraguai? Então, eu vou falar para você quanto custa aluguel, quanto custa, assim, gastar por um mês em comida, internet, claro que a gente quer ter internet, com passagem para poder você ir no trabalho e várias outras coisas mais. Eu vou estar dando essa dica para vocês. Será que R$ 2.300 vai dar para viver aqui no Paraguai? Claro que a primeira coisa é o aluguel, né, gente? Se você vem de outro país, você não quer viver na rua, né? Então, o custo de aluguel, eu estou falando com esse salário mínimo. Você pode conseguir uma casa de R$ 400. É uma casa assim que não é tão linda, tão grande, mas pode viver numa casa. Vai ter banheiro, né? Vai ter um quarto para dormir, vai ter uma cozinha, algo simples.
já se pode conseguir com esse valor, né, uma casa de R$ 400. Lembrando que alguns lugares, depende da cidade, esse valor de R$ 400 já está incluso luz e água. Agora tem algumas cidades que você tem que pagar à parte a luz e a água. Eu acho que mais ou menos mais R$ 100. Uma outra coisa também muito importante é a comida. Com comida normalmente se gasta R$ 800. Se pode comer com R$ 800 aqui no Paraguai. Eu acho que o supermercado é bem mais barato do que no Brasil. E as frutas e verduras também. Aqui no Paraguai tem alguns supermercados que são mais baratos que outros. Até inclusive de cidade em cidade muda o preço da comida. Aqui também no Paraguai tem um lugar chamado Abasto. Parece mais um Ceasa no Brasil. Ceasa, pelo menos chama lá na minha cidade, onde eu moro, onde eu morava, né, em Recife, onde vendia frutas e verduras. Então aqui também tem esse lugar, que é o Abasto. Aí as frutas e verduras são muito mais baratas. Você pode economizar também, já se você recebe um salário mínimo, você pode estar indo aí e comprando suas frutas e verduras. Apesar que em alguns lugares onde vendem frutas e verduras, tem alguns mini mercados que vendem algumas comidas, algumas coisas. Você pode comprar por quilo também, porque sai muito mais barato do que comprar diretamente do mercado. Gente, uma outra coisa importante é a passagem de ônibus, para você poder ir trabalhar e se locomover para qualquer lado, né? Aqui no Paraguai existe dois tipos de ônibus, que é com ar-condicionado e sem ar-condicionado. O com ar-condicionado é um pouquinho mais caro e sem ar-condicionado é mais barato. E com R$ 100 você já tem o custo aí de gasto por mês. Mas se você não quer andar de ônibus, já tem um carrinho, você pode trazer seu carro do Brasil para o Paraguai, só que tem alguns requisitos para poder entrar no país com um carro, né? Porque tem placa diferente. Você pode também trazer seu carro, porque o combustível não é tão caro também. Tá bem, gente? Gente, uma outra coisa importante que muitas pessoas me perguntam é o valor da internet aqui no Paraguai. O valor da internet aqui no Paraguai é de R$ 50. Esse é o básico, o mínimo, né? Uma internet que se pode usar assim. Mas, claro, se você quiser uma internet mais potente, se tem mais computadores na sua casa e se tem muita gente, paga um pouquinho mais caro. Mas, assim, a razoável, a básica é R$ 50 e vale a pena. Não cai, é muito boa. Gente, o valor total que foi gastado durante esse mês completo, com o valor de um salário mínimo, né, de R$ 2.300, os gastos foram de R$ 1.350. Esse é o gasto básico de uma pessoa que vem morar aqui no Paraguai. Claro, como eu falei para vocês, se vocês vierem aqui no Paraguai e estar legalmente no país, vocês podem ter mais oportunidades, um salário mais alto do que esse, do que o salário mínimo. E se você está com sua família, né, seu esposo, sua esposa, o valor é totalmente diferente. Por isso é muito importante quando você vier de outro país, estar legalmente no país, para ter esses benefícios, tá bem? E uma das coisas importantes de um dos benefícios, se você está legalmente, o próprio trabalho te dá um benefício de ter um plano de saúde. Se você está doente, você já está assistido por um hospital, né, bom, e pode cuidar da sua saúde aí. Mas igual, se um trabalho não te dá esse benefício, aqui tem muitos hospitais nacionais que vai te atender igualmente. Assim como existe no Brasil o SUS, aqui também tem hospitais para as pessoas que não têm condições e que não têm planos de saúde. Tá bem, gente? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que possa curtir, compartilhar. E aqueles que ainda não estão inscritos no canal, por favor aí, gente, se inscreve, tá? E vamos estar muito felizes. E até a próxima. Tchau, tchau!